Som. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. A gente vai meditar na palavra do Senhor nesta noite. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 61. Na verdade, nós estamos fazendo várias mensagens no livro dos Salmos e toda a nossa programação, salmos e canções para a vida. E de fato, especialmente o livro dos Salmos, ele tem para a gente. São cânticos, na verdade, eram cânticos de louvores da igreja primitiva ou da igreja no tempo de Jesus e assim sucessivamente, inclusive no Antigo Testamento. Mas os salmos trazem para nós lições assim extremamente poderosas e nos ensinam profundamente. E o desejo do meu coração é que você entenda a palavra de Deus nesta noite. Eu pretendo falar pouco, mas naquilo que depender de mim, com todo o esforço que eu preparei, trazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Salmo 61, nós vamos ler de forma alternada. Eu vou ler o versículo 1, a igreja o versículo 2 e assim sucessivamente até o versículo 8. Diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Amém. Queridos, eu acredito sinceramente que todos nós experimentamos e passamos por momentos tensos, momentos angustiosos, momentos de grande aflição ou de uma aflição muito grande. A verdade é que esses momentos, sejam eles momentos de aflições, angústias, tensões, até depressões, inclusive o próprio salmista aqui fala sobre isso, todos esses momentos eles acontecem na vida da gente em situações ou circunstâncias específicas. E a gente pode ter reações e as reações são as mais diversas. Assim, a gente vai analisando a vida tanto da gente como das pessoas que estão ao nosso redor. Uma conclusão a gente chega, é que não há ninguém nessa terra que não tenha experimentado um momento assim. Ou seja, não há ninguém nessa terra que está imune a qualquer situação de aflição. Todos nós passamos por isso, todos nós enfrentamos dificuldades, sejam elas financeiras, emocionais, sejam elas de ordem familiar, sejam quais forem os motivos, o fato é que a gente passa. Agora, a gente não pode colocar na cabeça da gente uma perspectiva de triunfalismo no sentido de achar que a gente não pode passar por isso, porque a gente é crente. A gente não pode colocar na cabeça da gente a ideia de que crente não tem essas coisas. O salmista, por exemplo, no versículo 2, ele diz assim: no abatimento do meu coração. Engraçado porque tem tradução que traz assim, no desmaio do meu coração, ou na fraqueza do meu coração. Demonstrando exatamente que a gente, ser humano, e como diz outro, gente como a gente, carne como a gente é carne, não tem como. Todos nós vamos passar por isso e todos nós passamos por isso, seja em um momento específico, seja antes, seja depois, seja como for, o fato é que a gente passa. Agora, a grande questão para nós não é exatamente passar por isso.
A questão é como a gente passa por isso. Nós temos vários exemplos na Escritura de homens de Deus que viveram assim, passaram talvez por coisas piores do que a gente, e o problema não foi exatamente o que eles passaram, mas a forma como eles passaram. E Hebreus capítulo 11, por exemplo, nos dá uma lista enorme de pessoas que viveram talvez coisas piores do que a gente. Mas a Bíblia diz assim, que esses eram homens de fé e homens dos quais o mundo não era digno, ou seja, homens dos quais, na verdade, se fôssemos analisar, não era para que eles fossem recebidos aqui de tal forma como eles encararam e viveram essas coisas. Meu irmão, eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que a palavra do Senhor nos ensina e ela nos mostra e nos instrui como passar por momentos de aflição, momentos de angústia, momentos em que a gente olha para a gente e a gente sabe que a gente não tem mais nada o que fazer, mais nada a fazer. E o salmista, então, nos dá algumas lições, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Porque a pergunta que a gente faz é: como viver tudo isso ou como passar por tudo isso? O versículo 1, o versículo que a gente leu, ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Algumas traduções trazem a rocha que é mais alta do que eu. Analisando o texto sagrado, a primeira lição e a primeira instrução que eu aprendo nesse texto é que neste salmo nos mostra que quando estamos passando por momentos de aflição, de angústia, de tensões, nós devemos saber e compreender onde e quem é o nosso refúgio. O salmista Davi, é um salmo de oração do rei, salmo de Davi, ele tinha plena consciência onde e quem era o refúgio da vida dele. Ele tinha plena consciência a respeito de onde e a quem ele iria recorrer. O versículo 1 diz assim: ouve, ó Deus. Ele deixa muito claro aqui que Deus era aquele que iria responder às orações dele, era aquele a quem ele estava procurando. E ele diz mais, ele diz assim, olha, que o Senhor, lá no versículo 3, o Senhor tem sido o refúgio e torre forte. Queridos irmãos, quando as coisas apertam para o lado da gente, a gente tem a tendência de reclamar. Às vezes falar até por falar, desabafar, mas o interessante é que a gente às vezes começa a procurar pessoas que não vão poder nos ajudar. Eu aprendi uma vez com um pastor, ele disse assim, olha, quando você tiver um motivo de oração, quando você tiver uma situação de oração, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é colocar o seu joelho no chão. Depois você convida pessoas, amigos, para compartilhar esse momento seu e chamar em oração. Agora tem um detalhe. Se a pessoa não crê que Deus pode fazer e esse é o seu Deus, se ela não crê no seu Deus, ela não vai poder te ajudar muito no suporte humano da oração. O que eu estou dizendo aqui nesta noite, queridos, é que a gente precisa entender onde a gente vai buscar o refúgio para a vida da gente, a quem nós vamos buscar. A gente tem a tendência de buscar em todas as outras coisas e esquecemos de Deus. O próprio Davi diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros nos seus cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A primeira coisa então que a gente precisa aprender é isso, é onde a gente vai buscar, é a quem a gente vai buscar. É verdade que às vezes, no primeiro momento, a gente esquece de tudo. A gente, às vezes, não consegue perceber que, na verdade, a gente está aqui porque Deus quer. Nós cantamos, se tomar as asas da alva,
Até ali a mão do Senhor vai nos guiar e a destra dele vai nos sustentar. E olha, para você, quem é você? Olha o que você pode fazer ou o que você pode acrescentar na sua vida. Deixa eu contar um negócio para vocês que aconteceu ontem, dentro da minha casa. Os meus meninos estão em Patinga, passando férias com a mãe. Em torno de 8h30, 8h40 da noite, a Anne me liga desesperada, chorando abundantemente. E eu falei, o que foi, filho? O que aconteceu? Ela, papai, entraram 2 ladrões aqui na casa do vô. E elas estavam lá. Elas, o Sojazo, Dona Francina e a tia delas. E um ficou na porta, lá no portão, tudo fechado. O outro pulou o muro e o que estava lá fora bateu a campainha. E quando ela abriu o portão para ver de longe quem era, o homem chegou. E a Alice, a gente sabe que a Alice é toda, e ela foi imediatamente, o camarada segurou ela e colocou o revólver na cabeça dela. O que você pode garantir na sua vida? A gente está aqui, mas daqui a pouco, quem tem a certeza que a gente vai estar? Aparentemente a gente não tem nada, mas de repente ao sair daqui surge alguma situação que foge ao controle da gente. E aí é que Davi diz, ó Deus, Deus é o refúgio da vida da gente. Eu conversando com a Anne, eu falei com ela, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus. Porque o dinheiro que eles queriam, eles levaram, pouco, mas levaram. Mas o mais importante Deus preservou para a gente. Queridos irmãos, eu quero que a gente olhe para dentro da gente. Este salmo nos convida a olhar para dentro da gente e a gente entender que a gente precisa de Deus. E o problema nosso é que às vezes a gente, acostumado com a igreja, acostumado com a religião, acostumado com a nossa fé, a gente esquece de quem é Deus ou quem é o Deus que a gente serve. E o salmista vira e fala assim, Senhor, ouve a minha oração, porque o Senhor tem sido o refúgio e fortaleza da minha alma. Eu confesso a vocês que há dias de fato que a gente está moído. Tem dias de fato que a gente está quebrado. Tem dias que de fato a gente não está aguentando nada. A gente olha para dentro da gente e parece que a gente está até destruído. Mas Deus é o refúgio da vida da gente. E aqui o salmista usa uma expressão que me encantou. Eu não sou professor de português, mas eu gosto da filologia, eu gosto da língua portuguesa, eu gosto de línguas. O salmista diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Ele usa aqui dentro da nossa linguagem, na nossa interpretação, uma conjugação verbal passada, perfeita, dizendo o seguinte, para indicar uma ação repetida que tem ocorrido no passado, ou seja, que Deus fez no passado, Deus continuou fazendo e Deus continuará fazendo na vida da gente. E a gente é tão pequeno porque às vezes a gente olha para a gente e fala assim, Deus abandonou a gente. Você já teve essa sensação? Não porque Deus abandonou, na verdade é que a gente acha que Deus abandonou a gente. A gente ora, mas aquela oração que a gente sente, fala assim, meu Deus, mas parece que eu estou tão vazio, parece que o Senhor está tão distante. Meu irmão, Deus não está distante de nós, Deus não está longe de nós, ao contrário, Ele está perto. Nesta noite nós ouvimos aqui a palavra tabernacular, Jesus veio entre nós, esteve entre nós, mas Ele mandou o Espírito Santo, nós não estamos sozinhos, o Deus vivo habita em nós, Ele está no meio de nós, e Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o Senhor tem sido. Quando você chegar amanhã, segunda-feira, olha para trás e diz assim, o Senhor tem sido o meu refúgio e fortaleza. Daqui uma semana, um mês, um ano,
Quando a gente olhar para trás e olhar essa mesma construção, a gente vai dizer: o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E de fato, porque às vezes nós tiramos forças de onde não há força alguma. Há esperança onde ao nosso redor não tem esperança alguma, nada, absolutamente nada. E aí, a gente olha para dentro da gente e a gente precisa entender que Deus tem sido repetidamente o socorro, o sustento, a fortaleza da nossa alma, mesmo quando a gente não consegue enxergar isso. E mais, a gente não caminha por aquilo que a gente vê. A gente caminha pela fé. O justo vive pela fé. Da fé. Entenda isso nesta noite, amado. Mesmo quando nada parece que está bem, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da gente. A segunda lição que este texto nos ensina é que o Salmo 61, ele nos diz que quando estamos passando por momentos de aflição, de angústias, de tensões, além de recorrermos a Deus, devemos recorrer a Ele na certeza de que é Ele que ouve as nossas orações. A gente tem a tendência de dizer assim: mas será que Deus está ouvindo a gente? Eu nem vou orar. O Pedro diz isso muito comigo às vezes. O Pedro vira e fala assim: pai, não vou orar porque Deus não responde a minha oração. Pai, eu não vou orar porque parece que Deus não responde a minha oração. Eu falo assim para ele: meu filho, como que você quer que Deus responda a sua oração? Não, pai, eu queria que Deus respondesse desta forma. Eu falei: esse é o seu problema, é o meu problema. O nosso problema muitas vezes não é a oração em si, mas é querer que Deus responda as nossas orações conforme a gente quer, conforme o interesse da gente. Aí a gente começa a usar a oração como um meio de controlar a Deus. Então, eu vou orar: Deus, eu estou orando aqui, agora está com o Senhor, mas o Senhor sabe como que tem que ser. O Senhor sabe qual é a forma melhor para mim que eu penso para o Senhor responder. Gente, e essa oração de Davi é uma oração tão interessante, porque quem conhece a história de Davi, e a gente já conhece muito bem, a gente sabe que Davi enfrentou situações das mais complicadas. Olha só, primeiro, Davi, quando pequeno, no campo, tomando conta das ovelhas do seu pai, da família, ele diz que Deus o livrou da mão do urso, dos leões, das feras do campo. E ele diz assim que Deus, e ele diz assim ainda, e que Deus ouviu as orações dele e o livrou das feras do campo. Um menino. Esse menino cresce. E nessa responsabilidade, ele vai enfrentar um gigante. Imagina, um gigante experimentado, um homem de guerra. Davi sem armadura de guerra. Ele diz assim: eu vou enfrentar esse homem, mas eu vou enfrentar em nome do Senhor. E ele foi. E a história, o resultado dela a gente conhece. Depois Davi começa a frequentar a corte do rei, ou o palácio do rei Saul. E aí o rei Saul fica com inveja dele, fica se armando todo em ciúmes, porque o pessoal cantava: olha, se Saul matou 1000, Davi matou a 10 milhares. E ele falou assim: opa, esse homem vai ser rei. Vão acabar com ele. Saul começa a perseguir a Davi. Usa artifícios: vem cá, Davi, vem tocar para mim, pega a sua harpa, vem tocar, para tentar matá-lo. Depois Davi se torna rei, porque Deus dissera que ele seria o rei.
E aí Davi tem um dos maiores, para mim, um dos maiores problemas no reino dele, ou do reinado dele, é que ele tem que encarar o seu próprio filho Absalão se rebelando contra o reino dele ou o governo dele. De tal forma que de madrugada ou ainda escuro, diz a Bíblia que ele teve que fugir para não morrer na mão do filho dele. Mas quando a gente lê 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, a gente vê essa história, diz a Bíblia que Davi saiu orando pelas campinas. E quando Absalão morre, nesta rebelião, ele ainda chora amargamente, diz: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, olha o que esse homem passou. E ele vira e fala assim: Deus, ouve a minha oração. Querido, a questão de fato não é enfrentar essas coisas, é como enfrentar esses momentos. Ele levanta a voz a Deus e clama em oração. Às vezes a gente murmura. Às vezes a gente reclama. Às vezes a gente fala com um, com o outro, mas não com a intenção de buscar apoio em oração, mas ao contrário, é para reclamar mesmo. Eu quero que nesta noite a gente mude a perspectiva da gente. Como tem sido a sua oração? Não, pastor, eu sirvo a Deus, eu estou na igreja. Eu sei falar de Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sei falar de Deus, eu oro a Deus. Mas, meu irmão, você quer que Deus responda a você do seu jeito? E é interessante porque aí a gente fica magoado com Deus, enraivecido com Deus. Conheci um pastor, a gente chama de Chiquinho, Francisco. Certa feita o filho dele passou por um momento muito delicado de saúde, ficou internado. E o médico disse assim para ele: olha, essa situação aqui é muito séria, eu não garanto. Tinha que fazer uma cirurgia. E ele foi embora para casa, diz ele que no caminho ele orava, falava assim: Deus, mas eu sou pastor. Deus, eu sou servo do Senhor. Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tudo isso e muito mais. E ele diz assim: Senhor, o negócio é o seguinte, se o Senhor não curar o meu filho, eu vou me desviar. E ele passou uma luta até aprender uma coisa. É que passar por situações, momentos difíceis, a gente passa, queridos. Puxa vida, todos nós passamos. Mas esses momentos são os momentos em que Deus trabalha na vida da gente. São momentos que Deus está forjando a gente, Deus está burilando, Deus está modelando, Deus está refinando o coração da gente. Sabe por quê? Porque na oração, e quando Ele nos permite passar por isso, a gente precisa confrontar a gente mesmo para saber quem a gente é. E aí é quando a gente começa a enxergar que os nossos recursos não são representativos para mudar um segundo sequer da nossa vida. Quando a gente consegue enxergar que o status da gente, na verdade, não pode nos dar nenhum privilégio diante da vida ou da morte, quando Deus diz sim ou quando Deus diz não. Quando a gente consegue enxergar que os diplomas da gente não interferem em nada para mudar realidades espirituais no nosso coração. Significa que a gente está começando a entender que Deus está usando essas coisas para trabalhar o coração da gente. Para que sejamos
habilitados, para que sejamos modelados à imagem de Jesus, para que sejamos de fato transformados à imagem de Cristo. E é nessa perspectiva, quando eu olho para essa oração, eu vejo um homem que é tão homem quanto eu sou, como você é, que falhou, que errou, que acertou, que chorou, que teve decepções, que passou por momentos dos mais delicados e complicados. Mas a Bíblia diz que Davi se quebrantava diante dele, diante de Deus. E talvez seja por isso que dos salmos, e muitos salmos tão lindos ele escreveu, por causa dessa manifestação poderosa de Deus, quando ele trabalha com tantas realidades, reconhecendo quem ele é, reconhecendo que ele tinha depressão, passou por momentos de profunda depressão na alma, de dor na alma, mas de reconhecer que o Senhor era o pastor da vida dele, e por isso não ia faltar. De reconhecer que, ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não precisava temer, porque Deus estava com ele, porque o Senhor era a fortaleza da vida dele. Um dos grandes temas dos salmos, de salmos compostos por Davi, é demonstrar essa grandeza de Deus na vida da gente. E aí, eu concluo esta palavra dizendo o seguinte, que de fato, ninguém está imune às aflições, às tormentas. Ninguém. A gente não tem um controle de nada. Eu estava em um voo de São Paulo, Belo Horizonte. Queridos, confesso que eu nunca temi andar de avião. Nunca. Mas nesse voo, meu Deus, esse para mim durou muito. Quando eu estava para chegar aqui em Belo Horizonte, Confins, o piloto diz assim, olha, falando para os passageiros que já estava se preparando para pousar, e a gente sabe o que é isso. Quando você for pousar, está tudo tranquilo. O avião desce, de repente ele tem que subir de uma vez. Se eu estou dirigindo, eu fico tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Ainda que dê errado, mas é porque eu estou ali no controle. E a gente é assim. Mas quando você está sentado lá naquela cadeirinha que você não pode pegar um volante, você não pode pegar nada. Você está no alto, você não pode abrir a porta, você não pode parar, você não pode fazer nada. E aí o avião continuou. E eu vendo os mesmos lugares passando, e roda para lá, roda para cá. Aí a gente começa a olhar para todos os passageiros, um olhando para o outro, ninguém querendo falar nada. E eu estou assim, meu Deus, será que hoje vai ser meu último dia aqui? Será que vai ser desse jeito? Porque eu não conseguia controlar. Entenda, a gente diz isso muito aqui na igreja, o controle não é nosso, o controle é de Deus. Porque Ele é o refúgio e fortaleza da nossa alma. Ele é o sustento da nossa vida. Seja como for, seja o que for, seja onde for, é Deus que controla a nossa história. Agora, eu elevo o meu coração em oração a Ele. Porque no abatimento da minha alma, eu sei a quem eu devo socorrer, a quem eu devo procurar, a quem eu devo me refugiar. Na dor da minha alma, eu sei que Ele é aquele que me coloca numa rocha mais alta do que eu. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite. Não sei. Nós oramos aqui alguns minutos atrás por causas, processos, coisas na justiça, saúde, tantas situações.
A gente não controla essas coisas. Mas a gente serve um Deus que tem todas essas coisas nas mãos dele. Todas as coisas. E uma coisa eu tenho plena e absoluta certeza. É que ele nos coloca num lugar que é mais seguro do que o lugar que nós elegemos como segurança para a vida da gente. Que assim seja nessa noite no seu coração. Você saia daqui com essa convicção. Não queira controlar. Está passando por luta? Dói. Irmão, dói. Às vezes, passar por aflições, e existem espinhos na alma da gente que machucam a gente. De fato. Existem situações que às vezes a gente enfrenta, que a gente não tem nada. Nós estamos lisos, vazios. Mas se o Senhor está conosco, uma coisa eu sei, é que Ele nos levará a bom termo. É por isso que Davi, no versículo 8, ele diz assim: assim cantarei ou salmodiarei o nome do Senhor para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. É nessa perspectiva, é nessa certeza, é nessa consciência, é que eu vou ao Senhor, porque Ele responde as minhas orações, não como eu quero, não da forma que eu pretendo ou como eu planejei, mas conforme o querer dEle, que é bom, o querer que é agradável, o querer que é perfeito, que é pleno para a vida da gente e não vai trazer amargura para a gente. Quantas pessoas pediram a Deus tantas coisas, e elas até receberam, mas foram amarguras na alma. Quantas orações que a gente faz, que são orações que o próprio salmista diz que são orações de tolo. Salomão diz que são orações de tolo. Pessoas que estão fazendo votos e para alcançar alguma coisa, mas não pelo fundamento e não pela consciência do evangelho, mas para a satisfação do próprio desejo carnal humano, contaminado, e que receberam, mas se tornaram tais desejos, tais respostas, dores para a alma. Por isso, eu encerro dizendo assim: pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Deus jamais deixará de ouvir as nossas orações. Ele não está surdo. Deus jamais deixará de ouvir o seu clamor. A lágrima que molha o seu travesseiro. Que quando você está no chuveiro, onde ninguém, absolutamente ninguém está vendo, elas descem, elas rolam. Deus jamais deixará de ver e de ouvir essas coisas. Mas é muito provável que nem sempre, ou talvez quase sempre, Ele não responderá exatamente como você quer. Mas Ele fará aquilo que é pleno, em perfeição para a nossa alma. Você pode fechar os seus olhos. Você pode colocar o seu coração diante do Senhor. Talvez você está orando a Deus. Ouve, ó Deus, a minha súplica. As nossas orações não são para convencer a Deus. As nossas orações têm mais uma finalidade de nos aproximar de Deus, para que nós entendamos o propósito de Deus, do que alinhar a Deus ao nosso propósito. A oração não muda, não vai mudar a Deus, mas ela vai nos colocar diante do propósito eterno de Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite, está pedindo a Deus, clamando a Deus, por porta aberta. Batei, batei, abre-se-vos-á.
Mas tranquilize o seu coração em Deus. Porque pode ser que Ele não vá responder como você quer, mas a resposta dele vai ser a melhor para a sua vida. Ou talvez você entrou aqui angustiado, entalado, engasgado, com o coração apertado. Talvez não confessou, não falou, na verdade, para ninguém o que está sentindo. Deposite diante do Senhor hoje. Deposite agora diante do Senhor. Porque o controle não é nosso, não é seu. É por isso que a gente tem que fazer como Davi. Dizer: ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, e na dor do meu coração, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Aleluia. Oh Senhor. Contemplo os meus queridos irmãos nesta noite. Contemplo o coração que está abatido, a alma que está entristecida, aquele que procura e ainda não encontrou, aquele que está batendo as portas, bate de porta em porta e ainda ela não se abriu. Senhor, consola o coração que está amargurado, fortaleça os nossos joelhos nesta noite, por favor, Deus, em nome de Jesus. E nos ajude a caminhar na certeza de que o Senhor é quem está controlando a nossa vida e de que o Senhor vai nos fazer ou nos colocar em lugar, em bom termo, em lugares altos que são mais altos do que a gente. Talvez aquele que está enfrentando crise nos relacionamentos, crise financeira, crise na empresa, crise no trabalho. Senhor, nós oramos para que a graça do Senhor chegue a esse coração em nome de Jesus. Também oramos, ó Deus, para que os inimigos, ou o inimigo da nossa alma caia por terra em nome do Senhor. Que haja libertação na nossa casa. Que haja vida na nossa casa, que haja vida na nossa vida e alegria de saber que Jesus nos trouxe uma vida e uma vida abundante. Mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as provações, nós vamos caminhar, porque o Senhor é o pastor da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E amém.